É bem interessante estar analisando a forma como a Bíblia ela relata as coisas, porque tudo isso muitas vezes vai de encontro àquilo que é muitas vezes apresentado nas igrejas, né? Principalmente em pregações para elas, né? Eu observo bastante coisa nesse sentido. E aí, dando meio que o braço a torcer, né, para alguns caras que ainda querem continuar no jogo, eu vou estar gravando esse vídeo nessa questão, então, de como achar essa mulher virtuosa. Eu garanto que não vai ser uma tarefa fácil, porque, dadas as características, fica muito nítido que é uma exceção da exceção. Entende? Não sei se as pessoas já não acreditam na exceção, imagina a exceção da exceção. O texto começa, né, dizendo que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de finas joias, ou então de muitos rubis, etc, etc. Tem várias versões nesse sentido. Daí é importante analisar o que? As características. Esse texto aqui, de certa forma, pelo fato dele ser uma exceção a uma regra absoluta e geral, tu tem um erro teológico muito grande que esses pastores cometem quando vão pregar para elas, porque eles pegam algo particular e aí generalizam para todas elas. Quer dizer, todas viram subitamente virtuosas só pelo fato de estar na igreja. E aí vem exigir que os caras cheguem. Só que nenhuma delas, ou poucas, né, como de fato é provado aqui no texto, elas têm valor real para entregar. Entende? É só ler as características da mulher virtuosa de Provérbios que você vê e contrasta com as características das moças que tem na igreja e tu vai ver que não bate. Na maioria esmagadora dos casos. Entendeu? Pode ser que alguma passe, até pode, mas é raro, é a raridade da raridade. Entende? E simplesmente pelo fato de ser raridade da raridade, isso daí vai expor o aspecto contrário, né? O ônus da coisa, que significa que a maioria não presta. Então é a conclusão lógica, básica a partir do texto. Aí, lembrando que assim, quando Deus coloca na sua palavra, né, uma vez a Bíblia aberta, não é o homem falando, é Deus falando. Então Deus está dizendo que a maioria das mulheres, elas não têm valor real para entregar para o homem. E aí ele precisa observar essas características para poder tentar achar, encontrar, né? Tanto que o texto diz, nessa questão então do homem ficar procurando. Então, mulher virtuosa, quem a achará? Ele não está ligando muito para a mulher virtuosa em si. Depois ele vai dar as características do quê? O que ele está se importando é com o homem ou a pessoa que vai encontrar isso. Entende? Então, assim, encontrar essa digníssima virtuosa, principalmente essa descrita aqui em Provérbios 31, não é como seguir um tipo de mapa do tesouro, entendeu? Para uma pessoa específica, mas tem que ver com reconhecer o que é um caráter forjado por Deus. Na Bíblia, a virtude, ela remete à força, coragem, integridade. E para encontrá-la, essa mulher virtuosa, as pessoas precisam olhar muito além da estética, da aparência e verificar os fundamentos bíblicos. Verificar os princípios, os comportamentos. Entende? Isso que vai definir a mulher virtuosa. Até se vocês lerem lá em Levítico 21:14, é muito claro quando diz que o sumo sacerdote ele não se casará com viúva, com mulher prostituta, com desonrada, né? E nem com divorciada, mas com a virgem do seu povo. Quer dizer, o sumo sacerdote, que era o representante de Cristo dentro do santuário terrestre, tá? Meio que tipificando, digamos assim, o homem ou crente, né, que segue a Deus fielmente, é óbvio que ele tem que procurar por um certo tipo de pureza, até mesmo na linhagem dele, que era o objetivo, entendeu? Naquele período. Entende? Agora, o ponto principal é que, de fato, é necessário analisar o que? As características. Tá? E o primeiro ponto, assim, se a gente fosse pegar nessa questão mais hipotética, né, supondo que o indivíduo encontre a mulher virtuosa, etc., é só observar o versículo 30 do capítulo 31, que vai falar ali que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, o que isso significa? De acordo com os livros da Bíblia, tanto do Gênesis até o Apocalipse, o temor de Deus é o quê? O princípio da sabedoria. Essa mulher, de fato, teme a Deus. Entende? Veja que aqui não é só a questão de ser submissa a Deus em si, mas aquilo que Deus pede para se fazer. Se você for lá no livro de Timóteo, em outras passagens da Bíblia, principalmente ali Efésios 5, né, do 22 em diante, vai ter ali a ordenança que Paulo deixou bem claro ali para a mulher seguir. Entendeu? Que no caso seria ser submissa ao marido, assim como ao Senhor. Entende? Essas mulheres temem a Deus de fato. Aquela outra lá que tinha até um vídeo, né, dela brincando no casamento, dizendo que o cara vai ser submissa, não vou ser não. Aí todo mundo cai na gargalhada. Quer dizer, ali já era para ser anulado aquele casamento, porque a mulher não é dele, é só a vez dele, entendeu? Porque é a prova cabal, né? Nunca foi sua, é só a sua vez. Infelizmente. E daí porque ela está indo contra um princípio básico estabelecido pelo Senhor por meio da boca de Paulo, que escreveu aquilo. Infelizmente, a maior parte das pregações que são feitas para elas dentro do meio religioso são pregações de ego, entendeu? De que ela é virtuosa, é a princesa, é a filha do rei,
Só que isso não aproveita em nada, porque o inferno de fogo, né, o lago de fogo tá aí. E para todos aqueles que são insubordinados em relação à hierarquia que é colocada no reino de Deus, simplesmente vai ser o caminho mais fácil, o caminho largo, né, a se seguir. Então as pessoas elas buscam muito essa exaltação do ego nas igrejas, né, principalmente essas pregações femininas, que não vai falar a verdade. Simplesmente vai colocar a ilusão na cabeça delas ali de que elas vão encontrar algum cara super destacado dentro da igreja, entendeu? E que aí vão casar, e aí vai ser como aquele conto de fadas, vai ser como 50 tons de cinza, né? Só que isso tá fora da realidade, é antibíblico. Entende? Daí o que vai acontecer? Ela vai rejeitar quem é do mesmo nível dela, que ela chama curiosamente de Jurandir, é o pé rapado lá de fim de feira, entende? É o pangaré de fim de feira. E aí vai ter esse desencontro muito grande, né? Quer dizer, o cara ele pode até ter as virtudes corretas bíblicas, mas se ele não tiver aparência, status e dinheiro, né? Infelizmente ele vai ser descartado. E aí qual que é o fim delas? É muito simples, é uma questão lógica, entende? É terminar a vida sendo comida por um monte de caras e ainda por cima terminar com o diabo e seus anjos no lago de fogo. E tudo porque se acreditou nessa mentira, nesse desvio de ênfase, né, do que é real para o que é imaginário, entendeu? Essa maciez do ego, né? Nas igrejas tem muito disso. Você é filha do rei, Deus vai te abençoar, e aí você vai encontrar aquele marido, o príncipe, entendeu? E para os caras, simplesmente no meio religioso é a enganação, né? De que não, tu vai encontrar a mulher virtuosa e tal, só que todas ali são virtuosas, né? Porque é algo particular que foi então transformado em algo genérico. E aí, infelizmente, essas mulheres todas vão estar se considerando virtuosas sem ter valor nenhum para entregar. É algo básico, entendeu? Deveria ser mais falado, até mesmo para não iludir, digamos assim, elas. Só que elas não vão mudar, né? Eu até chego a pensar nessa questão do imperativo biológico, de que todo discurso que tem, ele mascara ou maqueia a verdade brutal que tem que ver com a biologia, a replicação de genética. Porque se for observar assim, elas são seletoras. Então é muito conveniente você ter um ambiente onde elas são bastante exaltadas, colocadas ali em pedestais, e elas podem escolher os caras que elas quiserem, né? Ou do meio ou de fora, sem consequências. Aparentemente, assim, humanamente falando. É óbvio que não tem como o Estado proteger elas de Deus. Isso não dá certo. Tá? Agora a questão é que se o cara quiser atachar essa mulher virtuosa aqui, ele vai, assim, vai tentar encontrar isso a duras penas. Entende? Existe. Ruth prova isso. Entendeu? Ela foi obediente, ela teve, mesmo sendo viúva, né, a fidelidade, a fé dela, ali provaram de fato que ela era uma mulher virtuosa, tanto que a mesma palavra é usada de virtuosa lá em Ruth, né? Ruth 3:11 é a mesma usada nesse texto aqui de Provérbios 31. Entendeu? Mulher virtuosa, quem achará? Né? No caso ali, Boaz, entre aspas, achou. Mas só que não é garantia de que eu e você ou outros vão achar. Tá? É por isso que o caminho alternativo lá do celibato ainda é o foco, o plano A. Porque numa cultura moderna, onde tu tem mulheres cristãs que estão usando a religião de capa, um bando de lobos, que são esses pastores, pregando a favor delas, o Estado a favor delas também, todo um aparato ideológico dentro da própria igreja, na política e etc., fazem com que quando o cara entre no jogo, ele já entra perdendo com a arbitragem e a torcida contra. Entendeu? É impossível ganhar senão jogando. É como se fosse jogar xadrez. A rainha pode ter o poder que for dentro do jogo de xadrez, mas se você tirar o rei de cena, acabou o jogo. Entende? É por isso que os caras eles estão ficando exaustos, porque infelizmente quando eles vão tentar procurar isso aqui, né, até eles podem encontrar, ok, mas só que e quem garante que ela não vai ter a lista de exigências que as outras têm? Ou ela vai se fazer, né? Porque é muito fácil também emular um tipo de comportamento nesse sentido aqui para poder iludir algum cara. Entende? Até o momento que ele casa, assina os papéis aí vem as leis estatais em cima depois. Então, de acordo aqui com o versículo 30, né, de Provérbios 31, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem meu Senhor será elogiada. Então, procure alguém que de fato tenha prioridade em Deus e não em aprovação social. Entende? Tenha desejo de obedecer a Deus e o que Deus pede, que inclui tudo aquilo que Paulo colocou nos escritos dele. Entende? A questão da submissão, da obediência, de entregar de fato o valor real. O homem não pede dinheiro, entendeu?
Deus não pede dinheiro, ele pede valores. Ele pede fidelidade, mansidão, fé, entendeu? Coisas contra as quais não há lei. É só ler lá Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito. Entendeu? Não é um negócio assim extremamente complicado nesse sentido de a pessoa deixar Deus e aí não vai ter, não. É Deus que põe no coração justamente essas características. Tá? Com bastante oração, bastante estudo. Então, assim, as pessoas deveriam pensar muito mais nisso. Tá? Essa mulher de Provérbios 31, ela parece perfeita demais, só que é um ser humano comum. Tá? Só que a diferença é que, diferentemente das outras, ela vai procurar os valores espirituais, não é alguém carnal meramente, né? Inclusive Paulo diz de uma outra forma, né, de que o homem natural não entende as coisas de Deus porque eles são loucura, né? Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa o quê? Que pessoas espirituais elas vão agir e vão pensar de uma outra forma. No caso da mulher virtuosa é o mesmo. Por isso que é a exceção da exceção da exceção. Entendeu? O cara vai se cansar muito procurando. Porque não tem como. Entende? Tanto que o profeta, ele fala, quem a achará? No caso aqui o escritor, né, o autor bíblico. Então, curiosamente, se formos olhar assim, observar, né, na Bíblia, de acordo com Ruth 3:11, só a Ruth que passou nisso daí, chamada de virtuosa. Ou seja, uma mulher que não era perfeita, inclusive era viúva, mas que, por sua lealdade e fé, isso daí definiu ela como sendo uma mulher virtuosa. Tá? Então é curioso ver isso. Tem também um exemplo de Abigail, né, que eu tenho que fazer um vídeo particular dela. Com todas as características, é até possível ser cancelado, né, porque o sistema quer que o empoderamento aconteça de uma forma que elas literalmente pensem que são Deus. É bem aquela mentira da serpente, né, no passado. Coma do fruto, né? Se você comer do fruto, então se vos abrirão os olhos. Então, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É a mesma pegadinha de sempre. Tu eleva o ego da mulher, coloca ela uma expectativa irreal, vende o fruto, ela come, cai e morre. É muito simples a lógica, entendeu? E é a mesma lógica usada nas igrejas. Põe ela no pedestal lá, que é uma expectativa irreal, não é bíblico isso. Entendeu? Vende uma ideia, uma ideologia que não é o que está escrito. E qual que é o resultado disso? Um monte de mulher frustrada e reclamando, murmurando, que é algo que a mulher virtuosa não faz. Essas gurias que ficam aí no YouTube, no TikTok e outros aplicativos reclamando de homem, sendo cristã. Que ficam reclamando da fala onde estão os homens e não sei o quê. Claramente não são virtuosas, de acordo com o texto aqui. É muito simples. Então, a análise básica já ficaria claro, porque pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura figos dos abrolhos ou uvas dos espinheiros? Não. E aqui eu estou usando uma regra que é utilizada para profetas, entendeu? Porque o que ele diz lá interfere na vida particular, na vida futura da pessoa que ouve. E isso daí é uma regra que deveria ser aplicada também nessa parte dos relacionamentos. Então, para achar essa mulher, observa os frutos, né? Tá lá em Mateus 7,16. Provérbios 31 lista o quê? Os comportamentos que revelam o coração. E daí você observa se é mulher virtuosa ou não, até mesmo pelo linguajar, pela forma que ela utiliza da linguagem. Entendeu? Geralmente são ríspidas. As mulheres comuns, né? Mulheres ríspidas, não são educadas, quer tudo no tempo que elas querem, ou então carregam uma série de traumas, de síndromes que acabam desgastando o seu relacionamento em poucos meses. E aí o cara só, pelo menos a maioria, né, desses caras aí que estão aí na curtição, então alguma coisa, ele só vai tirar o que é de valor dela, que aparentemente tem, né, que é só sexo. Porque não tem valor. Não tem fidelidade, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem nada. Aí ele vai pegar o que é de valor, que ele acha que é, né, que é a intimidade lá, e vazar fora. Entendeu? E aí depois ela vai ter que ir atrás de um betão dentro da igreja para poder casar e garantir sua pólice de seguros, entendeu? Para não ficar sozinha, entendeu? 7 mulheres naquele dia agarraram um homem dizendo: nós, nosso próprio pão nos alimentaremos, senão nossas próprias vestes nos vestiremos. Então somente tire de nós a vergonha de sermos solteiros. É um versículo de Isaías, entende? Aplicado aos tempos modernos em virtude de toda essa ideologização nas igrejas e essas pregações que falam muito acerca do ego da mulher, que afaga muito, transforma elas em deusas. Elas acham e acreditam que isso aqui é assim, entendeu? Mas quando vai ver na verdade bíblica aqui, todo mundo é pecador e tem que mudar, entende? Não tem esse negócio de filho do rei,
Não, aqui a gente tá na guerra, é um grande conflito entre o bem e o mal. Deus pode até proteger, mas se as pessoas escolhem viver no pecado, não tem o que fazer. Então, se pra achar essa mulher, observa os frutos. Vamos pegar por atributo, mano. No caso, lá no texto de Provérbios 31, ela diz que o marido confia nela. Hoje em dia, quantos maridos eles podem confiar 100% na esposa, né? A ponto de pôr a mão no fogo? Ou então fazer aquilo que Cristo disse para fazer, né? Que era morrer. Né? Paulo falou, né? Amai as vossas esposas ou a vossa mulher, né? Como Cristo amou a igreja. Mas como é que tu vai amar uma igreja que é prostituta? Se até o próprio Cristo disse que vai vomitar a igreja de Laodiceia, porque não suporta mais a multidão dela. Então, se o próprio Cristo está rejeitando, o que se dirá a esses caras? Entendeu? É uma analogia simples. Se fôssemos pegar por atributo, então a questão da credibilidade ou confiabilidade, né? O marido confia nela. Então, ela faz o bem e não o mal. Tá? Hoje em dia, o que acontece? A maioria das mulheres comuns, elas detonam com o próprio relacionamento delas. Entendeu? Seja ouvindo conselho de amigas, ou então outras coisas, o cara, beleza, ele tem que melhorar muita coisa, né? Mas o que a mulher tá fazendo para contribuir com o relacionamento? Entendeu? É bem como aquela outra que foi perguntada, né? O que tu vai prover pro cara no relacionamento? Aí fica no vácuo, porque não tem resposta. Tipo, eu tô lá só para servir de sanguessuga. É o cara que tem que ser o virtuoso, que tem que ser o trabalhador, que tem que ser isso, eu não preciso ser nada. Justamente porque eu sou filha do rei, né? Todo esse ego, esse castelinho de cartas, né? Que colocaram nessa exaltação de ego, que na verdade não existe. A primeira crise que der vai desmoronar, entende? Ou você acha que as feministas ajudaram quando deu aquela crise hídrica lá no Rio Grande do Sul lá? Eu não me lembro exatamente qual estado que foi, né? Mas foram homens comuns, né, que foram ajudar, entendeu? Quando dá alguma calamidade, algum problema sério, entende? Aqui diz que o marido confia nela, ela faz o bem e não o mal, que é o atributo. E isso aí tem um correlativo bíblico lá em Efésios 5, 22 até 33, que vai deixar muito claro essa questão de que a mulher tem que ser submissa ao marido, assim como ao Senhor. Quer dizer, uma regra básica de hierarquia do reino de Deus. Essa questão da consideração, então, em termos da aceitação de quem é superior e quem está subalterno. Lembrando que no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o vosso servo. Entende? Não é uma hierarquia de dominação, mas é simplesmente quem serve mais é quem detém mais poder. Deus tem mais poder porque ele serve todo mundo. Então, tanto faz os ricos, os bons, os maus. Ele faz nascer o sol e a chuva, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Quer dizer, ele tem mais poder. Então, Cristo, quando morreu, né, na cruz pelo ser humano, é a prova cabal de que ele é o Filho de Deus, mesmo estando em estado humano aqui na Terra. Porque ele entregou tudo, né, pelo ser humano e também pelo universo, ao eliminar e erradicar o pecado, né, através da sua morte e a sua ministração no santuário celestial. Então fica muito simples de entender que tem que ser submissa, entendeu? Ao marido como ao Senhor. Só que isso não vai ser pregado nas igrejas porque não dá hype, entende? Só que uma galera vai pro inferno, no lago de fogo, por causa desse tipo de pregação, entende? Ao invés de focar no arrependimento, na mudança de conduta, beleza, o cara tem que mudar, ok, mas a mulherada também, não, vamos mudar aqui também. Só que não, elas fazem defender as leis feministas, satânicas, estatais, cobram do homem de forma exagerada várias coisas e aspectos muito supérfluos, né, como o status, beleza, que não está descrito no comportamento da mulher virtuosa aqui. O cara vai se cansar, vai ficar rodando, procurando que nem uma barata tonta, e não vai chegar à conclusão de que para tu conseguir achar a agulha no palheiro, você tem que queimar o palheiro, infelizmente. Então, assim, observando os atributos, é importante entender, né? Então, tu tem esse ponto da correlação, então, entre o marido confia nela, que vai estar lá em Provérbios 31, ela faz o bem e não o mal, e vai ter esse correlativo em Efésios 5, 22 a 33. Depois, a questão da diligência. A mulher virtuosa, de acordo com o texto de Provérbios 31, ela não é preguiçosa, mas cuida da gestão do lar e também dos negócios. Então, não é alguém que é parado, que fica esperando ser servido, entendeu? E que não está disposto a contribuir nada com nada e com ninguém, entende? Como se o marido tivesse que fazer tudo e ela ali só usufruindo. Não, ele tem que vir para somar, né? Mas o que ela está agregando na vida do cara? Não tem. A maioria não tem, mas no caso da mulher virtuosa, ela entrega valor real. Ela vai entregar a gestão do lar e vai entregar também o gerenciamento dos negócios. Então ela que vai cuidar dessa parte de trabalho, de compra e venda, entendeu? Vai ajudar o marido na provisão, né, da mesma forma.
Entendeu? Lembrando que na antiguidade não tinha dessa de luxo de ficar em casa enquanto o marido trabalha, não. Ali as mulheres tinham trabalho sim, e era um trabalho bem pesado também. Tá? Não era simplesmente tipo, vou confeccionar uma roupa, não. Tu tinha que fazer a lã, tecer ali os fios para poder depois fazer a roupa. Entende? Isso aqui é algo mais básico. Então eu tinha que ir lá pegar a lenha, tinha que ir lá no rio. Entendeu? A maior parte das mulheres do passado, elas eram trabalhadas nesse sentido do serviço, de ter o que ajudar, ter o que contribuir. Daí os homens depois, via a Revolução Industrial, tiveram que criar essas engenhocas, né, para poder ajudar a facilitar elas o trabalho. Entendeu? Só que isso daí, infelizmente, dada essa questão mercadológica, né, colocou elas também no mercado de trabalho. E aí, dentro de uma lógica de competição agora com o homem, né? E aí já entra as ideologias depois e tal. Mas só que a mulher virtuosa aqui é muito claro, gestão do lar, negócios. Além disso, é uma pessoa extremamente generosa, estende os braços aos necessitados. Né? E aí tem um paralelo lá em Tiago 1,27, né? Que a religião pura, né, para com Deus, é aquela que acudiu os órfãos, as viúvas, etc., pessoas necessitadas. Né? E ela fala com sabedoria e ensina com amor, de acordo com... Vai ter lá o texto de Tito 2, versículo 3 até o 5. Então, é uma mulher que fala com sabedoria, você percebe na forma de falar. É uma forma polida, uma forma branda, é alguém que tem essa capacidade de, não de manipular, né, como as gurias modernas fazem, mas de utilizar muitas vezes as palavras ali para apaziguar situações, entendeu? E fazer com que as atitudes venham de uma forma a calhar dentro da situação. Tá? Então, que são características. Agora, se o cara quiser buscar, né, uma mulher virtuosa, onde ele poderia encontrar alguém com esse tipo de perfil? Tá? Não vai ser embalada, arrisco a dizer, não vai ser também da igreja. Tá? O que tu vai ter é a comunidade. Então, se você deseja encontrar alguém com esse tipo de perfil, a Bíblia sugere o quê? Ambientes onde o caráter é cultivado. Então, a comunidade da fé. Tá? Assim como a pessoa não vai estar salva ou perdida, né, simplesmente por pertencer a uma denominação XYZ, tá? Mas como resultado das suas próprias ações, seus próprios pecados em si, ou a sua busca individual por Deus, né, e também o cumprimento dos mandamentos, né, a fidelidade pessoal para com Deus, você tem também uma comunidade da fé. No Novo Testamento vemos mulheres como Lídia, Priscila, Febe, entendeu? Que serviam ativamente na igreja. Entende? Só que a igreja, lembrando, não é o templo. Tem que ver as características, os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Cristo. Entendeu? Não é o templo. Tem um monte de guria safada, assim, que se tu duvidar tem o pior passado do mundo, tá na igreja. Entende? Quantos relatos, entendeu? Até mesmo do Vitor, na época que ele gravava lá assim, os canais antigos dele, né? Tipo, falando que tentou se envolver com mulher que era da igreja, pensava que era a santinha e tal, virtuosa. Foi ver, era amante de cara casado, entendeu? Que bancava tudo pra ela às escondidas. Entende? Outras que, se duvidar, tem somente os fãs, ou então privacidade. E estão na igreja, né? Então vai pra festas sexta-noite, pra estar de manhã no sábado, na igreja. Então é complicado, né? Então, assim, a comunidade é um lugar importante, entendeu? Para encontrar uma pessoa com essas características. Tá? No caso do serviço ao próximo, a mulher virtuosa é ativa, ela é encontrada onde há trabalho e onde existe serviço e também cuidado. Tá? Então, assim, até mesmo o texto de Provérbios, né, 19:14, vai colocar lá casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então não é algo comparável a algum tipo de elemento material, mesmo porque o tanto de valor que ela está entregando, né, supera muito, né? Tu não tem como comprar fidelidade, ou então comprar respeito, entende? Infelizmente, a maior parte dos casamentos hoje são entre, assim, com mulher comum mesmo, entendeu? Que não tem essas características aqui. Se fôssemos avaliar, né, em termos de casamento, se fosse realmente nesse sentido de buscar uma pessoa assim, talvez quase nenhum homem casaria. Entende? Porque os caras, infelizmente, devido ao libido deles, eles aceitam muita coisa, entendeu? Por parte de mulher comum. Então, eles estão ali e, infelizmente, o que é entregue não vai ser o tanto que ele poderia ou que ele iria querer, né? Digamos assim. Agora, um lembrete importante que deve ficar bem atento nessa questão toda é que Provérbios 31 não é padrão, tá? De perfeição inalcançável, tá? Para pressionar, no caso, as mulheres, não.
elas vivam do jeito que vocês quiserem aí, tá? Agora a questão é, mas se realmente vai querer casar, se vai querer entregar valor ou vai querer ser sanguessuga, entende? E pros caras também, né? Eles têm que procurar o desenvolvimento, mas isso é básico do homem, né? Os caras já sabem já. Então, assim, quem quer casar, constituir família, tem que pensar nessas coisas nesse sentido e aí vai ver que, assim, o ano vai virando, vai passando e vai ficar cada vez mais difícil, porque isso daqui é muito... eu diria que é quase no nível da ilusão de que elas vão encontrar um Chad rico e bonito, que é um top 1%. Só que aqui, nesse contexto aqui, é como se fosse 0,1%. Tá? Inclusive o texto de Eclesiastes, lá no capítulo 7, é muito claro. O próprio Salomão diz que ele achou a coisa mais amarga que a morte a mulher, né, cujas que carrega as cadeias, né, e aquele que for bom diante de Deus escapa dela, tá, mas o pecador será preso, né, com cadeias, né, e aí é isso que eu somente achei, né, que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele diz, entre 1000 homens encontrei um, conforme eu esperava, mas entre tantas mulheres, nenhuma. Isso daí tá redigido assim na Bíblia. Então é muito importante ver que, de fato, o cara pode até se empenhar na busca, mas não é a garantia de que ele vai achar. Tem. Mas daí não se pode negar. Como é o caso de Abigail, de outras. Só que dá muito trabalho achar. É muito trabalho mesmo. Além disso não ser padrão, é um tipo de exceção da exceção. Então, assim, a gente precisa sair da superfície, da tal da dona de casa perfeita, né? E aí entrar na Bíblia mesmo, no fundo. Então, assim, essa mulher virtuosa, ela tem, tipo, ela soa mais como uma mulher guerreira de valor militar, né? Porque é dito que ela cinge os lombos e tal. Aí tem toda uma correlação disso com guerreiros, né, na época. Agora, a questão é que o espírito dela é um espírito dócil, manso e repleto de feminilidade. Em todo o livro de Provérbios, a sabedoria é personificada como uma mulher. Só que lembrando que é personificado como uma mulher entre aspas, tá? Essa sabedoria de Provérbios 8 aqui é Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, de acordo com Paulo. A mulher virtuosa, ela traz então essa encarnação, digamos assim, dessa sabedoria. Então ela vai agir como Cristo agiu. E Cristo, ele batia de frente com o Pai, que era superior a ele? Não. Entendeu? Mesmo sendo filho de Deus, feito igual ao Pai, né, em natureza, em caráter, né, e em espírito, né, um com o Pai, natureza, caráter, espírito, ele mesmo não usurpou, né, um ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Será que elas estão dispostas a servir, né, o marido, o homem? A maioria das mulheres modernas não. Entende? Achar essa mulher não é apenas encontrar uma pessoa, mas é encontrar alguém que vive a sabedoria de Deus. E não apenas o discurso, né, que busca replicar o discurso bíblico. E aí ela tem essa questão equilibrada, né, nesse sentido. Tá? Muitos acham que Provérbios 31 é apenas sobre o fazer, mas a base de tudo é o ser. Tá? De acordo com Lucas 10, né, no 38 até o 42, a mulher virtuosa ali, ela combina a diligência de Marta, que é a questão do trabalho duro, mais a prioridade de Maria, que é ficar ouvindo as palavras de Jesus sentado aos pés. Então é necessário reconhecer alguém que é extremamente competente no que faz, né? E essa mulher é excepcional nesse sentido, tá? Mas que não deixa o ativismo roubar a sua espiritualidade. Ela trabalha aqui para o reino e não para o ego. E fora também essa questão de joias, né? Que assim, eu vou colocar logo essa questão aqui de uma vez. Tá, joias, tatuagens, essas coisas assim que tem que ver com a exaltação pessoal, né, nesse sentido. Sempre na Bíblia esteve vinculada à adoração de ídolos, entende? Inclusive Deus, quando pediu para ir diante do povo, ele pediu para tirar, né, os pendentes, os braceletes, esses enfeites, né, que tem que ver com o aspecto pessoal, ornamental, porque isso está ligado à adoração de falsos deuses. E a pessoa sozinha, ela já é a imagem e semelhança de Deus, não precisa dessas coisas para se sentir alguma coisa, como se ela estivesse dizendo indiretamente para Deus que ele errou, né, ao fazê-la, e que ela precisava de algum outro tipo de adereço para poder se sentir mais, sendo que ela já é a imagem e semelhança, entende? E outra questão também é que Deus não precisa de imagem, porque a única e verdadeira imagem de Deus é Cristo. Então, criar uma imagem, adorar uma imagem de escultura, tá, é você aviltar o próprio caráter de Cristo.
tá? Que é a verdadeira imagem de Deus. Lá feita exata, a expressão exata lá no livro de Hebreus vai estar escrito. Há pessoas que não vivem para o ego, mas vivem para o reino. Aí hoje em dia quantas, né? Aí vai comparando as características, vendo aí se tem alguma aí na sua realidade, né, nesse sentido. Tá? A Bíblia ela mostra que a virtude não está limitada ao ambiente doméstico, mas expande a influência, né, por meio aí social. Tá? Então simplesmente a mulher ela traz isso. Tá? De acordo com Atos 16 tem lá a Lídia, Atos 18 tem a Priscila, entendeu? Que são líderes. Tá? E cada uma respeitava, digamos assim, o marido. Entende? Inclusive ensinando, fazendo as coisas assim em prol da obra de Deus. A mulher virtuosa ela tem autonomia intelectual e também financeira. Ela não é uma figura passiva, quer dizer, ela não vai estar ali totalmente no controle do homem, né, digamos assim. Mas é uma força ativa que edifica o lar, né, ao invés de destruir. Tá? Simplesmente para pegar despojo depois, né, via divórcio e casamento. Então são coisas assim que deveriam analisar, deveriam pensar. Mas que, infelizmente, é difícil falar nas igrejas porque o cara pode ser cancelado, né, por ele estar lendo a Bíblia. Paulo e Pedro dão detalhes assim, bem moleculares, né, sobre esse caráter. Comportamento reverente. Está lá em Tito 2, 3-5. As mulheres elas não devem ser caluniadoras, mas ser mestres do bem. 1 Timóteo 3,11. Ao falar das mulheres ou esposas de líderes, exige-se que sejam sóbrias e fiéis em tudo. E aí? Alguém? A virtude aqui é a consistência. Ela é a mesma pessoa no domingo na igreja e na segunda-feira sob pressão de trabalho. É a mesma, não vai mudar. Entende? Então, assim, se olhar para a Bíblia como um todo, essa mulher virtuosa de Provérbios 31 é o microcosmo da igreja verdadeira, tá? Que é fiel aos mandamentos de Deus e guardam e tem o testemunho de Jesus. A igreja que é a noiva de Cristo. De acordo com Efésios 5 e Apocalipse 19, a igreja é chamada a se vestir de linho puro, fino e resplandecente, né? Que são os atos de justiça dos santos. Aí tem esse paralelo interessante, né? Quer dizer, quando se procura uma mulher virtuosa, você está procurando alguém que reflete de fato o caráter da igreja ideal. Fiel, produtiva, intercessora e submissa a Cristo. É muito interessante, não? Então é muito importante entender essa questão agora na prática, né? Para achar uma mulher virtuosa, você tem que procurar aí pelo menos 3 sinais que a Bíblia inteira sustenta, fora os outros, né, que foram citados. Então a questão da fala, de acordo com Tiago 3, será que é uma pessoa que domina a língua? Ou que gosta de falar muita besteira, maledicências, coisas que não tem nada a ver? Entende? Provérbios diz que a lei da bondade está na sua língua, né? Se ela usa as palavras para construir e não para fofocar, é um sinal raro. Já é uma green flag, né? Uma bandeira verde. Em relação às crises, né? De acordo com o Jó e também o livro de Salmos, será que ela confia de fato em Deus quando o cinto aperta? Ou ela vai abandonar o marido? Eu já ouvi várias coaches de relacionamento aí, não sei se são cristãs ou não, que fala pra mulher abandonar o marido no primeiro sinal de crise. Não, porque já foi o tempo de tu ficar com ele, agora tu tem que crescer, né? Tem que pular pro outro galho, né? Até esse outro quebrar e pular de novo. Entende? No primeiro sinal de crise, essas mulheres acabam simplesmente deixando, né? Será que quando o cinto aperta ela confia de fato em Deus? Entende? É uma questão, né? De acordo com o livro de Jó e Salmos, a mulher de Jó lá amaldiçoa Deus e morre. Entendeu? Isso é um conselho de alguma mulher virtuosa? Não, né? Questão de gestão de tempo, né? De acordo com Efésios 5,16, né? Remindo o tempo, será que ela valoriza o que é eterno ou vive em função de futilidades? E aí tem que observar. Não tem assim outra escolha, né, para as pessoas. Tá? Mas e se a gente pensar assim, em termos da hipergamia, né, o instinto natural biológico? Será que ele fala mais alto nesse sentido? Como é uma pessoa espiritual, talvez não fale tanto, mas mesmo assim vai continuar lá. Então é uma pergunta assim, muito válida, né, de se fazer essa questão, que vai tocar no ponto de psicologia evolutiva, né, essa questão da hipergamia. E aí, a hipergamia existe como um tipo de instinto que busca segurança e provisão. Só que aqui é um elemento carnal, né? Um elemento carnal. A maioria vai estar seguindo a vontade da carne, né? Assim como os homens também. Pessoas espirituais, que têm de fato o Espírito Santo de Deus, são poucas. Pouquíssimos. Tá? Então, segundo se fala da mulher virtuosa, a dinâmica muda porque os valores dela foram recalibrados pela Bíblia. Tá? Então, essa redefinição então, do termo alto valor. Né? Para uma mulher comum, que é focada na hipergamia,
Ela vai buscar apenas recursos, status e aparência. Isso aí é básico para uma mulher carnal. Mas a mulher de Provérbios 31, ela utiliza outro tipo de régua, que é bem mais profunda do que essa, porque vai focar em valores reais, né? Então, se ela teme de fato ao Senhor, ela busca alguém que possa respeitar espiritualmente. Então, lá em Efésios 5, a Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido, mas coloca um peso enorme também sobre o homem, que tem que morrer aí pela mulher, assim como Cristo morreu pela igreja. Tá? Não só essa questão de morrer, mas amada. Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, né, e se entregou por ela. Então fica equilibrado o jogo. Mas ela vai ser submissa e te respeitar. E, no caso, o homem vai amar, se possível, e dará a vida, então, em troca da vida da mulher. Então, assim, tecnicamente equilibrada a coisa, é bem idealista, tá? Mas levando em conta essa questão, então, da vida espiritual e da questão, então, de pessoas carnais, né? Uma mulher virtuosa, ela não vai focar na hipergamia, tá? Por isso que é a exceção da exceção da exceção, que todas praticamente são hipergâmicas. Vão buscar recursos, status, aparência. Então são extremamente dependentes de validação externa. Por isso as redes sociais estão aí, né? O maior aplicativo de sexo que tem é o Instagram, que é uma rede social feminina, feita para elas, nesse sentido. Tá? E aí, qual que é a chance dela te querer, né? Vamos supor que a pessoa misteriosamente acha, né? Se você não demonstra capacidade de sacrifício e liderança moral, a chance dela querer é baixa. Tá? Porque, no caso aí, ela procura o que? Segurança espiritual. Tá? E não necessariamente elementos físicos. Tá? O texto diz: seu marido é respeitado nas portas da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Então, no caso, o marido vai ser um homem de influência, que tem caráter, que tem reputação. Não vai ser um cara encostado. Aí, puxando agora o lado agora pros caras, né? Não vai ser um cara encostado, é um cara de influência, que tem caráter, que tem reputação. Tá? No caso, a hipergamia dela acaba sendo satisfeita em certo sentido, quando ela vê que o homem dela é admirável, né, por sua integridade e competência, e não apenas pelo dinheiro. A questão de dinâmica de admiração, a Bíblia usa muito o exemplo de Sara, que chama Abraão de Senhor, vai estar lá no texto de Pedro. Tá? Só que isso aqui, de forma alguma, é escravidão, tá? Mas é sobre a admiração profunda. Uma mulher virtuosa só se entrega a um homem que ela consegue admirar de fato. Se for um homem sem propósito ou viciado, então cheio de distrações, né, sem autodomínio, o instinto natural é o quê? É dizer não. A chance real, de fato, depende da capacidade do homem de ser o líder, o cabeça. Só que aqui é excetuando os elementos estatais, né, que tornam o jogo interessante. Se a pessoa de fato quiser ser um homem, ele tem que procurar, então, não ser levado nas costas da mulher. Senão a conta não vai fechar para ela. Tá? E aí que tem que ter, né? Se o cara quer uma mulher virtuosa, ele tem que ser um cara virtuoso também. Tá? Se ela vale realmente muito mais do que rubis, o homem que a conquista precisa ter, no mínimo, uma moeda de troca bem valorosa nesse sentido. Quando se fala aqui, não é questão financeira, nem de status, e nem questão de fama, né? De riqueza e tal. Mas ele tem que ter um caráter equivalente ao nível do reino de Deus. O que atrai a mulher comum? Geralmente a mulher comum, né, se tu quiser conquistar qualquer mulher comum, ostentação de bens. É muito simples, é só usar a lógica lá satânica de Gênesis 3, né? Tu usa alguma serpente ali como subterfúgio, conta algumas mentiras ali, eleva o ego dela, entendeu? Apresenta algum elemento de valor, né, que ela tem interesse. No caso ali foi uma fruta, né? Mas pode ser um carro, pode ser algum tipo de coisa de valor, né? Um relógio de marca, tênis de marca, roupas boas, né? Grife. Isso daí serve muito atrativo, né? Que ela quer. Dinheiro também, cartões de crédito, e até mesmo carteira de Bitcoin, né? Aí elas... É muito fácil, entendeu? É uma ostentação de bens. É só simular isso daí. Tinha até um colega que falava que se quisesse pegar a mulher é só ir pro meio alugasse uma moto bem cara, né? De umas tantas cilindradas pra cima, e aí passar na porta de qualquer faculdade, você levava, catava ali qualquer um e já era. Simples, porque é uma ostentação de bens, é o que a mulher comum busca. A mulher virtuosa, por outro lado, ela busca a capacidade de prover e gerir com sabedoria, e busca o caráter real da pessoa. Não. A mulher comum, ela se atrai por autoconfiança arrogante, né? É por isso que esses bandidinhos aí vai na frente dos crentes. Entendeu? O cara é arrogante, só que isso não é bíblico, entende? Já a mulher virtuosa é atraída por mansidão e temor de Deus. Quer dizer, um indivíduo extremamente controlado. O que atrai a mulher comum também?
popularidade social, né? O cara ter seguidores, ter fama. Tem até uns vídeos lá do Naluk TV que eu tava vendo, o cara dialogando com as mulheres, aí fingindo ser gari. E aí, de repente, não, a mulher começava a rejeitar ele, não, porque você é muito pobre, não tem... e alguns queriam bater de frente com ele, né? E aí, do nada, não, mas só me segue lá no Instagram, lá. Entendeu? Ou mostrar o canal do YouTube dele, né? Ah, me segue lá no YouTube, lá. O meu canal tá com poucos inscritos ainda. Aí a mulher ia lá e, tipo, olhava, não, é você mesmo e tal. Aí já começava a refazer o discurso, tentar uma aproximação ali forçada. E mesmo já tendo revelado ali o caráter. Entende? E aí cai quem quer, né? Porque elas são... A mulher comum, ela é atraída pela popularidade social. Entendeu? E tem que ser popularidade positiva, não pode ser negativa. Entende? E aí a beleza física. Né? A beleza física vai atrair muito. Então esses 4 fatores aqui, ó, ostentação de bens, autoconfiança arrogante, popularidade social e a beleza física é o que atrai a mulher comum. Agora a mulher virtuosa se atrai por quê? A questão do caráter, o valor de fato da pessoa, da forma como ele tem a sabedoria, a mansidão, o temor de Deus, a reputação ilibada, entendeu? A palavra de honra, vigor e zelo, né, com o próprio corpo, com a alma, com essa questão da vida espiritual. Então são outros valores, outras réguas, né, tanto se comparar uma com a outra, né? E aí o cara vai tentar achar, né? vai tentar ir na busca por tentar achar. E aí é boa sorte. Então, tem o caminho alternativo lá do celibato, mas quem quiser ir aí pode ir.